Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas ao espaço do Caminho do Encontro. Estamos un minuto anticipadas, mas en breve vamos a buscar a la doctora Valdenici, que es la convidada de hoy para el espacio do Caminho do Encontro, para falar de doenças autoinmunes. Hola Tania, qué alegría tenerte, querida, de tan lejos, pero tan cerca. Muchas gracias por estar hoy en el Camino del Encuentro, Tania. Sería fantástico que estuviera Daniela también, pero vos hoy escuchás y le llevás la información a ella. Sean todas bem-vindas. Vamos devagar, esperar un poquinho para convidar a la doctora Valdenici, reumatologista, especialista en doenças autoinmunes, qué es lo que nos va a traer hoy en relación a todo lo que tenemos de nuevo en la medicina para estas doenças que cada vez atingen a un número mayor de población y que muchas veces precisamos entender por qué acontecen. Si es el estrés, si es la calidad de vida, y qué mejor que la doctora Valdenici para falar. Hoy, Cris, vamos a convidar ya a la doctora para no perder tiempo. Un minutinho. Deco. Aquí está. Ya le enviamos o convite para ella. Oi, Nicolás. Oi, querida. Oi, Lu. Cotequia, será un prazer tenerlas hoy en el espacio do Camino do Encontro con un tema tan importante. Vamos lá. Visualizar. Recibiendo a la doctora Valdenici, estamos aguardando que ella se conecte. Hola! Olá, tudo bem? Que prazer ter a você no espaço do Caminho do Encontro, doutora Valdenici. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Maria Laura. O prazer é todo meu poder compartilhar algumas ideias aqui com o seu grupo e saber que você influencia tantas mulheres. Eu gostaria, Valdenici, que faças uma breve introdução. Qual é tua profissão? Em que você se desempenha? Qual ha sido sua carreira hasta agora? Principalmente para as pessoas novas que não te conhecem do caminho. Por favor. Bem, eu fiz medicina na Faculdade de Medicina da USP e ali fiquei por muito tempo. Eu fui residente de reumatologia, fiz um pouco de clínica médica, como é obrigatório, mas daí comecei a seguir nessa profissão que eu amo, né? E fazer mestrado, doutorado lá na USP mesmo, e daí eu fui para os Estados Unidos, para Boston, fazer um pouquinho de imunidade. Então, fiquei feliz que você me convidou para falar sobre isso, porque no laboratório eu fiz imunidade celular. Uau! Então, eu amo esse tema que você me convidou para falar. Hoje eu sou professora de medicina e reumatologia na Faculdade de Medicina de Jundiaí, onde eu fui extremamente feliz, porque fui muito abraçada nessa minha nova casa, e estou lá até hoje. Eu estou lá há 20 anos já, com residentes queridos, alunos queridos, então, e tenho a minha prática privada também. Sou médica do Sírio e de outros hospitais também, é isso. E é minha médica. E médica da Maria Laura. Eu quero contar para os que são novos ou que estão entrando agora novos no Caminho do Encontro ou que não conhecem, em geral, todos os profissionais que eu trago ao espaço do Caminho, eu tenho que conhecê-los e eu tenho que ter alguma experiência como para poder trazer credibilidade a las pessoas que convido no espaço do Caminho. E eu gostaria de compartilhar com a audiência que nos está escutando agora, e é que eu conheci a você na pandemia, en un momento en donde yo estaba muy mal, y você me mostró un otro olhar para este cuerpo y para esta dor crónica con la cual yo convivo. Entonces, yo gustaría, Valdenici, dejarte falar tranquila, que explicaras qué es una doença autoinmune, cómo se manifiesta, cuáles son, cómo acontece, todo lo que você ya debe estar preparada para traernos hoy aquí. Por favor. Então, as doenças autoimunes, o próprio nome diz
que existe uma imunidade contra o alto, contra o próprio. Então, existem alguns mecanismos que fazem com que o sistema imunológico, que normalmente é feito para que nós combatamos invasores, ele começa, por algum motivo, então, reagir contra as próprias estruturas. E isso acontece, claro, em indivíduos que têm uma genética de predisposição. Mas, mais do que nunca, a gente sabe que existem fatores ambientais que desencadeiam a doença. Então, o indivíduo pode ter uma genética de predisposição, mas ele precisa do gatilho. Esse gatilho é variável. O estresse, a gente sabe que é muito importante, o estresse emocional, o estresse físico, mas infecções também são agentes muito importantes no desencadeamento. E tem-se até alguma suposição que antígenos de vacinas podem desencadear. A gente tem autoimunidade contra um órgão, como é o caso da tireoidite de Hashimoto, por exemplo, que causa o hipotireoidismo, e nós temos doenças que afetam múltiplos órgãos. Eu acho que o maior protótipo dessa doença é o lúpus eritematoso sistêmico, que pega vários órgãos. Então, a imunidade, ela é variável de paciente para paciente, né? E o reumatologista trata essas doenças por quê? Porque o colágeno é uma das estruturas mais envolvidas na autoimunidade. Uau. E aonde tem mais colágeno? Na articulação. Então, acaba drenando para o reumatologista esse tipo de doença. Então, não sei se eu fui clara, se está bom. Muito. Doctora, ¿hay un mayor porcentaje en las mujeres, los hombres? ¿Tiene una cuestión de faixa etária o puede ser en cualquier momento de la vida? ¿Cómo se van apresentando este tipo de doenças? As doenças autoimunes afetam todas as faixas etárias, mas existem algumas faixas mais predisponentes, sim. Agora, quando a gente fala de doença autoimune, em geral, as mulheres são sempre mais afetadas. E chega numa proporção até de 9 mulheres para um homem, como é o caso do lúpus. Uau. Então, é muito cruel. Cruel. E aí existe a suposição que os hormônios possam realmente, ou o excesso deles ou a falta deles, fazer uma grande diferença na imunidade. A gente sabe que existem neurohormônios que afetam a imunidade. Então, com isso, desestabiliza muita coisa. Ou seja, que a menopausa, em esta mulher de 50 mais, pode ser um desestabilizador de algum quadro que ela já tenha de uma doença autoimune. Exatamente, sim. Uhum. Bien. ¿Qué nos ofrece hoy la medicina? La primera cosa que yo acho importante que você aclaró es, a primera consulta debe ser con un reumatologista, porque muchas veces o paciente fica perdido. No sabe si es con o neuro, si es con o ortopedista, si es con o gastro, si es con la dermato. ¿Por qué debe ser a reumato, doutora Valdenice? Bom, em primeiro lugar, assim, o que mais a gente recebe é pacientes que já que fizeram uma peregrinação por ortopedista, justamente porque a articulação é muito afetada. Então, num primeiro momento, as pacientes, elas procuram um ortopedista porque acham que machucaram uma articulação e por isso ela dói. Acham que deram um mau jeito, acham que sentaram errado no sofá. Até o momento em que várias articulações são afetadas, então ela procura o reumatologista. O reumatologista, ele não é só de articulações. Por mais que eu enfatize que esse órgão é muito envolvido, o reumatologista é um clínico. E tem que ser um clínico que conheça de todos os órgãos, porque as doenças autoimunes afetam todos os órgãos. Então, eu diria que o reumato é importante no sentido de tentar ver o paciente como um todo, né? Acho que isso que é importante, porque nós temos que saber realmente fazer uma história bem feita, ver se tem outras comorbidades, porque muitas vezes as doenças autoimunes estão associadas, né? Então,
Não posso dizer que o reumato é o profissional mais importante nesses casos, mas posso dizer que é um bom profissional para atender as doenças autoimunes justamente por ser um clínico. Bien. Ah, doctora Valdenisi, ¿qué tenemos hoy? Por ejemplo, yo soy una paciente autoinmune desde los 9 años. Yo comencé primero con psoriasis, después pasé por artritis psoriática, ahora tengo dolencia de Crohn, tengo estos problemas de espondiloartrosis, estas dores que yo tengo. Y con el tiempo, a medicina foi melhorando muito. Antigamente a gente era corticoide, metrotexato, sales de oro. Hoje temos os biológicos e uma série de outros medicamentos que eu gostaria que você nos contara qué es lo que nos ofrece hoy a medicina para buscar calidad de vida con menos efectos colaterais, como podía ser en otra época da reumatologia. Uhum. O que você falou é muito importante e os medicamentos não podem existir se as pesquisas não avançam nos mecanismos fisiopatogênicos e etiopatogênicos das doenças. Então, a evolução da pesquisa nessas doenças que traz, na verdade, a idealização de medicamentos que realmente mudem o curso da doença. Então, hoje, a gente sabe que o que nós temos que investir como médicos é em medicações que mudam a evolução, que mexem com a origem do problema. Porque antigamente era um tratamento mais genérico. Vamos tirar Não, a e antes dor... era o sintoma. Que acontecia? Corticoide, porque o anti-inflamatório, digamos, mais ótimo. potente, atacava o sintoma, mas você não atacava a doença. Eu acho que os medicamentos novos, lo que estão tentando chegar é a la raiz do problema autoimune. E os imunobiológicos, que são o grande avanço, eles são direcionados para elementos que são chamados citocinas que vão causar inflamação. Então, à medida que você afunila, você não imunossuprime como um todo o indivíduo, você vai refinando a citocina que você está querendo atingir. Então, isso causa menos efeitos colaterais. Então, a gente já vê que alguns biológicos hoje, eles vão tratar o final da via inflamatória. Então, até nisso, os biológicos, existe o avanço da terapêutica, porque os biológicos foram ótimos, ok, mas agora a gente tem biológicos ainda mais refinados, que vão no finalzinho da via para não inibir a imunidade como um todo, né? E posso dizer algo? Eu recebi mais de 26 perguntas, eu vou tratar de resumi-las, mas você sabe que justamente toda a preocupação, elas já são pacientes autoimunes, elas recibem biológicos, e esta preocupação de qué pasa con la pandemia, qué va a acontecer con la vacina do COVID, cómo su sistema autoinmune va a recibir esta vacina nova, si uno tem que ficarse afastado 100% ou não. Eu acho que melhorou muito isto, muito, Valdenisi, porque antigamente a imunidade com os primeiros biológicos ficava muito mais baixa. Hoje, uno consigue transitar más por situaciones de estar con gente, de estar no frío, de estar engripada y tudo mais, que antes uno tenía que estar muito más cuidado. Mas, além de falar dos medicamentos, eu gostaria que falaras cuáles son las doenças autoinmunes, vamos a enumerarlas, porque elas tenían dúvidas si diabetes 1 era autoinmune o no, si la doença celíaca era, si o vitiligo es. Entonces, eu gostaria que, a grandes rasgos, nos pudieras decir cuáles son estas doenças autoinmunes, digamos, las más comunes o las más habituales en esta mulher que puede estar transitando la menopausa. Tá, então a gente tem realmente as doenças que são órgão específicas, então aí seriam a miastenia graves, a tiroidite do Hashimoto, a esclerose múltipla, e temos as doenças que podem afetar múltiplos órgãos, e normalmente essas são as reumatológicas. O vitiligo é uma órgão específica, ela é contra o melanócito também, tá? Então, as doenças autoimunes eu tenho artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, a esclerose sistêmica,
a dermatomiosite, a síndrome de Sjögren, a doença inflamatória intestinal, a psoríase, artrite psoriásica, a espondilite anquilosante. Eu Você estou acha que a enumerando. fibromialgia também entra dentro das autoimunes? Não, não, não. A fibromialgia não é uma doença autoimune, é uma doença de neurotransmissor, uma doença praticamente neurológica. O indivíduo tem uma sensibilidade aumentada por uma diminuição do limiar de dor, tá? E normalmente está associada a distúrbio do sono. Então, não existe autoimunidade até o momento nessa doença. Eles viram que em algumas ressonâncias magnéticas funcionais, eles conseguem localizar uma parte do cérebro que está comprometida na fibromialgia. Então, é uma doença mais do sistema nervoso central mesmo. A diabetes tipo 1, doutora Valdenici? Ela é uma órgão específica, tá? E ela precisa ter uma predisposição genética. E existem desencadeantes, até o leite da vaca, né, em crianças, né, que desenvolvem o diabetes tipo 1, pode ser um desequilibrante, vamos dizer assim, um desequilibrador da imunidade nesses pacientes. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune também. Doctora, ¿você concorda que uno de los primeros síntomas que tiene este tipo de pacientes es a fatiga o el cansancio? Es una de las cosas que a paciente autoinmune trae. En la mayoría de los recados que recibí fue, es normal esta fatiga crónica, es normal este cansancio crónico en este tipo de quadros. Isso que você falou é muito importante, porque hoje, para nós reumatologistas, é o sintoma número 1 na avaliação do paciente, tanto para piora como melhora da doença. A gente não pode esquecer que as doenças autoimunes, elas nada mais são do que uma inflamação generalizada do corpo. Então, elas são deflagradas por um estado inflamatório. Então, isso gera fadiga. Isso gera um cansaço muito importante. E é um termômetro para nós sabermos se o paciente está bem ou mal. Outra pergunta clave. A qualidade de sono. ¿Qué es primero, doctora? Que este paciente autoinmune tenga una dificultad con su sono o esta fatiga acaba generando una mala qualidad de sono? Essa pergunta é ótima, porque os pacientes que têm fenômeno articular, normalmente inflamatórios, normalmente eles têm uma piora noturna. E essa piora faz com que o paciente tenha um sono interrompido, um sono mais leve, um sono não restaurador. E isso gera mais fadiga. Isso gera estresse. E isso acaba alimentando a doença autoimune. Então, é muito importante cortar o processo inflamatório. Bien. Doctora, ¿qué acontece con la alimentación en estos cuadros? Porque también preguntaron. Hay una teoría que hay determinados alimentos que fomentan la inflamación. ¿Você qué nos puede decir en relación a esto? Olha, apesar de eu querer muito dizer que glúten e lactose podem ser agravantes das doenças autoimunes, nós não temos estudos conclusivos. Existem meta-análises de vários que juntam estudos em relação à alimentação e a conclusão é que não há uma contribuição, pelo menos de lactose e glúten, para piora ou perpetuação da doença inflamatória. O contrário também é verdadeiro. Quando nós tiramos esses alimentos, não muda, comparado com quem continua, não existe uma resposta diferente. Mas, em pacientes celíacos, por exemplo, ou com uma hipersensibilidade ao glúten, a gente tira esses elementos. Claro, se o paciente fala, não, eu pioro muito quando eu tomo leite, é claro que existem limitações nos métodos de identificação da sensibilidade. Então, eu diria que se o paciente sente que há piora, ele tem que suspender. Bien. Doutora, o que passa com o emocional nisto? Ah, meu Deus. Então, quando a gente vai ler os estudos, cerca de 80% dos pacientes com artrite reumatoide,
referem um trauma emocional antes do desencadeamento, né? Então, a gente considera que a parte emocional seja muito importante, justamente porque existe um eixo, que é neuro, endócrino, imunológico. E a doença é imunológica. Então, existe uma lógica e uma fisiologia que explica como o estresse pode afetar tanto o desencadeamento como a atividade da doença. Bien. Actividade física. Então, É indispensável. Então, atividade física é muito importante para qualquer ser humano, mas nos indivíduos que têm uma doença ativa, ele é contraindicado. Ele é contraindicado. Mas, se o indivíduo também fica recluso, sentado, com dor, ou sentado ou deitado, ele vai ter um acúmulo do líquido inflamatório nas articulações, então piora. Então, o que a gente recomenda é que nas fases de inflamação, o indivíduo mantenha uma atividade básica do dia a dia sem estressar as articulações, né? Depois é muito importante que se faça exercício e exercício sem impacto, de reforço, com muita para tentar compensar, né, essas deficiências articulares. Mas tudo muito Porque bem orientado. además, eu acho, doctora, que eu gostaria ahora entrar a uma parte talvez um pouquinho mais delicada e é como evitar que o paciente autoinmune o el paciente crónico no se deprima. El acompañamiento terapéutico y el apoyo del entorno familiar, eu acho que nisto es definitorio. Entonces, eu gostaria que você também falar um pouquinho sobre isto. Tá. Então, para todos os indivíduos, na verdade, é muito importante que a gente tenha as nossas funções todas muito equilibradas. No paciente autoimune, a gente sabe que está havendo algum desequilíbrio, que seja emocional, que seja físico, do sono, então, de alimentação, né? Normalmente os pacientes ficam menos ativos e acabam engordando, o que piora as articulações. Então, o paciente tem que ser abordado de uma maneira muito holística, né? Eu tenho um paciente que é maravilhoso, meu paciente há mais de 20 anos, e ele fala isso: você não me deu nenhum remédio diferente. Você pôs a mão em mim, você me examinou e você ouviu o que eu tinha que falar. Então, é emocionante isso, porque eu não acho que, apesar de ser médica, eu dou remédio, é claro, é meu instrumento de trabalho, mas o paciente que tem doença autoimune precisa ser abordado de uma maneira muito maior, porque a gente sabe que esses fatores contribuem muito. Tem pacientes que conseguem, com atividades do dia a dia, melhorarem a sua psique. Mas muitas vezes a gente tem que entrar com alguma medicação, com a parte farmacológica, para conseguir, num primeiro momento, abrir uma portinha, né? Porque Correto. Não é fácil você ter limitação física, né? É muito complicado isso para a mulher que faz 1000 coisas, né? E que são muito ativas. Doutora, você não acha que não só tem que ser ela, sino como também seu núcleo familiar, los que sejam informados, de alguna forma educados e acompanhados, porque muda a estrutura familiar? Isso é importantíssimo. E vou dizer mais uma coisa. Existem algumas doenças que são as espondiloartrites, que é o caso da artrite psoriásica, cujas alterações inflamatórias são muito profundas. Muito profundas. Então, muitas vezes os maridos ou as mulheres falam, mas não tem nada no paciente, não tem nada nele, eu não estou vendo nada. Então, até são considerados como pessoas que estão até exagerando um pouquinho. Por quê? As estruturas afetadas estão muito perto do osso. São tendões, são ênteses, são bursas, não externam nenhuma deformidade. Então, existe um certo preconceito familiar. Mesmo porque eu acho que nós somos pilares da casa. Então, a hora que o homem vê que o pilar dele está abalado, ele tenta negar. Então, existe um certo preconceito. Eu sempre gosto de pedir
que os meus pacientes venham com o cônjuge para eu poder explicar, porque realmente isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu voy a falar un poco de lo que yo viví dentro de mi familia. Yo tuve una tía que tenía artritis reumatoidea y yo tengo artritis psoriática. Y ella era toda la manifestación das alterações das mãos, dos joelhos, mas ela não sentia dor, porque a pessoa que tem artrite reumatoidea não tem a dor que siente el que tem artrite psoriática, concorda? Só que el que tem artrite psoriática externamente não manifiesta. Entonces es muy difícil dentro de la misma familia entender aquella pessoa que está deformada, mas que tal vez no siente tanta dor, y la otra que a dor é interna. Por eso eu acho que eso es muy importante trabalhar dentro dos núcleos familiares, como você falou. Eu acho que las doenças, além de las autoinmunes, en general las doenças crónicas, modifican la estructura familiar, doctora. É uma coisa que uno tem que trabalhar. E também, eu acho que tem outro lugar onde deve ser tratado para aquela que talvez é mãe de um filho com uma doença autoimune, en la escola, en la universidade. La sociedad no está preparada para este tipo de pacientes, doctora. Eu fui abordada por uma profesora de pedagogía del municipio de Guarulhos, y una de las mayores preocupaciones en el mundo universitario o en el mundo académico es cómo darle soporte a este tipo de pacientes crónicos que muchas veces tienen que estar ausentes de su aula o ausentes en el trabajo para aquellos que están trabajando, y que el trabajo o la universidad o los profesores o los colegas de trabajo entiendan que no es que está faltando porque es folgado o porque es folgada, sino porque realmente tiene una imposibilidad allí. Eu acho que ainda a nível social é muito difícil a integração e a aceitação destas limitações. Você tem muita razão. E assim, mais uma coisa que eu acho é que doença reumática é considerada uma doença do idoso. Então, quando eu tenho alguns pacientes que foram considerados preguiçosos, porque eles não tinham, eles têm essa fadiga e essas dores articulares, principalmente pacientes com espondilite, como eu tinha comentado anteriormente, que tem essa doença que não transparece com facilidade. Então, o que você diz faz todo sentido. Então, as famílias têm que estar atentas para qualquer queixa, principalmente de fadiga, principalmente de pacientes que acordam com dificuldade física, motora, seja lá, ou dor, claro. Não, e posso dizer outra coisa? Como influye no humor da pessoa. Porque a pessoa que não dormiu bem, doutora, dificilmente vai acordar de bom humor. Ela está com dor, ela está incomodada. Então, a convivência dentro do núcleo familiar começa a ser, olha, que chato, ele está de mal humor, ou ele não está bem. E essa pessoa é como que, eu principalmente lo veo muito na gente jovem, en los pacientes jóvenes con doenças reumáticas. A la gente joven es muy difícil entender que puede haber un joven con fatiga o cansado o que no consigue integrarse a todo un programa. Tal vez viajaron de ferias y hicieron una serie de excursiones o de viajes y la persona comienza a ficar fuera de la foto, fuera de la realidad, porque no consigue acompañar. Entonces yo acho que tal vez desde mi lugar y desde el camino del encuentro, y você no conoce porque es la primera vez que está, o Logo do Camino justamente es una roda en donde hay 3 mujeres que le están extendiendo la mano a aquella que se siente fuera de la roda. Y yo acho que en las doenças crónicas muchas veces este paciente se siente fuera de ese entorno. Con certeza. ¿Y cuál es la responsabilidad de aquellos que podemos entender o comprender, educar para que se sienta incluido y no se sienta rejeitado? Porque es una cosa que da limitaciones y oscila mucho. Hay días, doctora, que ese paciente puede estar presente y hay días que él no puede estar presente. Exato, exato. Agora pois não. Sim, por favor. Então, eu acho que esse papel é muito dos órgãos das sociedades de reumatologia. E a gente
Claro, as doenças afetam mais o adulto jovem, né? A criança é afetada também, mas justamente pela grande maioria das doenças afetar o adulto, eu acho que essa população mais jovem ela é realmente um pouco esquecida. E lembrar que na infância a gente tem as doenças, são é o momento da vida em que ficam as maiores cicatrizes. Então, o que tem de preconceito, né? Com uma criança normal, eu imagino com uma criança que não consegue acompanhar os colegas e tudo. Eu acho que você pegou num ponto muito importante. Bien. Eu tô vendo uma perguntinha aqui para eu falar de Sí, yo ya gravidez. ahora, yo quería dar esa visión geral. Por favor, responde a esa mujer que preguntó sobre la gravidez. Yo también tengo una lista de preguntas que mandaron que eu gostaria que pudiéramos comenzar a ir respondiendo para que todas fiquen atendidas, digamos, ¿no? É, Alguien preguntó sobre gravidez y artritis e reumatoide, artrite doctora. reumatoide. Então, Isso. felizmente, a artrite reumatoide, ela não é uma doença que impede fertilidade ou que gere muitos problemas gestacionais, como o lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus eritematoso sistêmico, ele tem uma complicação gestacional de 25 a 50% dos casos, tá? É muito alta. Então, o que mais nos preocupa em pacientes com artrite reumatoide são as medicações que são empregadas nessas pacientes, que muitas vezes levam a um problema do desenvolvimento fetal. Então, principalmente o metotrexato, que é altamente utilizado, ele inibe o ácido fólico, que é uma importante... tanto é que a gente suplementa ácido fólico na gestação, né? É um importante elemento para que haja multiplicação celular. Então, sem isso, o feto não vai crescer, né? O que a gente recomenda na artrite é que o paciente pare as medicações e a gente tem um mínimo de 3 meses. Eu gosto sempre de dar uns 6 meses sem medicação para que o paciente engravide. E para que isso ocorra, é muito importante que o paciente esteja bem controlado da doença também. É claro, é uma mãe que vai querer pegar seu filhinho no colo, que vai ter que ter as mãos funcionantes. Então, o momento da gestação é muito importante, né? E nós temos inúmeros relatos de pacientes com artrite que melhoram durante a gestação. Eu melhorei muitíssimo. Então, porque Muitíssimo. Você está existe com autoimunidade e você não sente uma dor, nada. Então, é porque existe um nível de cortisol aumentado durante a gestação, então isso é um anti-inflamatório natural, tá? Então, eu diria que a paciente que tem uma artrite reumatoide, ela vai muito bem se ela quiser engravidar com um planejamento e acompanhamento do reumatologista e do obstetra. O metrotexato se puede reemplazar por otra cosa en esos 6 meses en donde ella se va desmamando do metrotexato? Sim, a sulfasalazina, ela não é muito indicada na fase de concepção, tá? Mas depois que a paciente já engravidou, principalmente depois do primeiro trimestre, ela pode usar a sulfasalazina tranquilamente. E a Bien. hidroxicloroquina, que é famosa aí, também não tem muita passagem pela placenta, então poderia ser utilizada também. Na Ella nos está amamentação, eu não falando, posso obrigada. Espero que que a tenha senhora Acevedo haya esclarecido. ficado satisfeita. Cualquier cosa, gente, si você deseja mandar un direct, nos puede mandar. Eu tengo una pregunta, dice, gostaria de saber cuál es la medicación indicada durante la pandemia para sustituir o rituximab, ya que somos do grupo de riesgo y no queremos nos arriesgar a ir al hospital. Bem, o rituximab é o único medicamento que realmente coloca o paciente em maior risco de COVID. O que nós temos visto em todos os estudos de doença reumática e COVID é que os pacientes eles não se comportam de maneira diferente da população normal. Então, nem com o uso de nenhuma das drogas modificadoras das doenças e nem pelo estado imunológico mais debilitado. Então, as populações se comportam da mesma maneira, exceto os pacientes que tomam rituximab. Por quê? Porque o rituximab inibe a célula B, que é produtora de anticorpos. E a gente sabe que é muito importante essa mobilização
de anticorpos no combate aos vírus. E o Covid é um vírus. Agora, qual seria a melhor opção para substituir? E isso depende do perfil da sua doença, para quem perguntou. Então, eu acho que aí tem que ser uma decisão do profissional que está acompanhando. Bien. Preguntan si psoriasis piora con tensión nerviosa y estrés. Ya Você sabemos la respuesta. quer responder? Si a psoriasis piora con tensión nervosa y estrés. Não, com certeza absoluta, né? Todas as doenças pioram, mas a psoríase é a mais visivelmente, porque está na pele, né? Afetada pelo estresse. Então, sim, a resposta é sim. Uhum. Bien. Las vacinas que están siendo desenvolvidas podrán ser, podrán ser indicadas para quien tiene artritis reumatoidea, o sea, las vacinas que puedan venir para el COVID, ¿tienen alguna contraindicação para pacientes com artritis? O paciente que não está tomando nenhum imunossupressor ou biológico pode fazer uso das vacinas de vírus mortos. Não serve nem atenuado, nem vírus vivo. A gente não sabe ainda o que vai aparecer após os estudos do Covid, né? Mas, de qualquer modo, sempre existe a oportunidade, a chance de pararmos a medicação da doença autoimune por 4 a 6 semanas e fazer a vacinação normalmente. Tá? Então, eu acho que nessa nova fase nossa de Covid, vale a pena suspender para ganhar essa imunidade. Doctora, están hablando sobre artrosis. ¿Qué tenemos para auxiliar a mujeres que comienzan a sufrir artrosis a partir da menopausa? Bom, a artrose é uma doença degenerativa e não autoimune, apesar dela ter um componente pequeno de inflamação, mas ela não é considerada uma doença autoimune. Então, é uma doença degenerativa, de desgaste. O que nós temos que ter em mente é que todas nós vamos chegar num estado de degeneração. Então, manter-nos bem, com muito músculo, com baixo peso, com sono bom, alimentação boa. Infelizmente, a artrose é uma doença multifatorial. Então, se nós não tivermos um comportamento multifatorial também, a gente não consegue evitar a progressão. Mas eu diria que o excesso de peso, o impacto e a falta de músculo são coisas que podem ser evitadas com o nosso comportamento. Ou seja, tem uma coisa muito conductual, da conduta da pessoa, de como ela chegou também na menopausa. Se ela chegou em peso, se ela chegou esportista ou com uma certa atividade física constante, com boa alimentação. Eu acho que a qualidade de vida passa por aí, passa por a prevenção também, doutora Valdenice. Não é que chegar à doença para começar a pensar, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer a partir de agora? Es una cosa muy difícil en nuestro sistema. No hay una cultura de prevenção. Entonces, Sim, pode falar. Eu acho que é normal do ser humano achar que não vai acontecer conosco, né? Esse aqui é o grande problema. Comigo não vai dar, não vai acontecer. Então, eu acho que essa conscientização e da realidade que vai afetar a todos nós é muito importante para que a gente evite as doenças e as complicações. E fazer o básico, né? Que a gente sabe que é comer, dormir, fazer exercício, ser feliz, tudo isso, é claro que quando dá, a gente tem que tentar o máximo, né? Alguém está perguntando, doutora, é prurido para pessoa autoimune, como cuidar? Doutor, é prurido? Não entendi a pergunta. Eu também não entendi a pergunta, vamos a pedir que ela repita. Depois, no tratamento do câncer de mama, o medicamento anastrozol, que causa dores nas articulações, acelera processos de artrosis e de doenças autoimunes, já existe algum outro medicamento para evitar estes efeitos colaterais? Então, infelizmente, essa medicação é um anti-hormônio. Então, o que acontece com essas pacientes é que existe uma aceleração do processo da menopausa. Então, é tudo muito agudo, é tudo muito intenso, é tudo muito mais rápido. Então, não existe uma medicação que iniba o estrógeno
uma substituição, então a gente tem que fazer a contrapartida, é tentar melhorar a secreção de outros hormônios que tragam mais vitalidade, aumentar os exercícios físicos, uma nutrição que tenha mais proteína, para tentar compensar um pouco esses efeitos colaterais do anastrozol. Si você nos tuviera que decir hoy, doctora, estadísticamente, cuáles son las 3 primeras doenças autoinmunes no Brasil, na mulher? Com certeza, a artrite reumatoide das sistêmicas, né, que é o que eu vejo. E afeta 1% da população. O lúpus eritematoso é de 0,5% a 1%. Na verdade, a artrite reumatoide é 1 a 3%. A gente, no Brasil, nunca tem uma estatística muito precisa, tá? Mas eu não estou falando das órgãos específicas. Hashimoto, esse tipo, eu não estou comentando. Estou falando mais das minhas mesmo. Então, a artrite reumatoide seria a primeira. E a segunda, lúpus? Não, tem espondilite também, tá? Uau. Que é de 0,5% a 1% também. Bien. Mais ou Doctora, menos. ¿cómo podríamos decirle o qué le podríamos sugerir a esta mujer que normalmente hace su control anual con el ginecologista, que ha asumido control la menopausa, unas que aceitan hacer reposición hormonal, otras no desean hacer reposición, otras no pueden hacer reposición, más hasta qué punto estar ecualizadas hormonalmente no les puede dar también una mejor calidad de vida en relación a la parte de dores en las doenças autoinmunes? Com certeza a falta do hormônio gera uma indisposição maior, um envelhecimento maior dos tecidos. E eu acredito que o que tenha que ser feito é uma substituição do que dá essa juventude e vitalidade. Então, eu acho que intensificar exercícios físicos seguros, por exemplo, uma nutrição muito rica, muito completa, porque a nossa absorção também vai caindo dos alimentos. E eu acredito numa compensação em coisas factíveis. Tá? Porque realmente, como você disse, nem todos as pacientes podem fazer a reposição, infelizmente. Né? E pensar também que a reposição é artificial. Ela está prolongando uma juventude que não há mais. As glândulas já não produzem tanto. Então, uma hora essa reposição vai ter que parar e a gente vai ter que usar métodos adjuvantes que tentem substituir essa vitalidade e bem-estar corpóreo. ¿Cuáles serían las primeras características que podríamos decir aparecen en un cuadro de artritis reumatoidea para esta mujer? Que no inicio ela está perdida, va no ortopedista, esto que você falou quase no início da live. Quais seriam para você os primeiros sintomas? A primeira característica da artrite reumatoide é o envolvimento das articulações das mãos. Dor e rigidez matutina. E normalmente simétrica, bilateral. Então, e com mais do que 6 semanas de duração. Isso também é muito importante, porque existem doenças virais que dão essa mesma manifestação nas mãos com menos de 6 semanas. Então, essa dor e rigidez de pequenas articulações, que são aqui, dessas interfalangianas proximais, metacarpo e punhos. Punho também é considerado uma articulação pequena, porque tem 8 ossículos, com rigidez matutina prolongada, talvez inchaço, mas rigidez já basta, com mais de 6 semanas de duração. Están preguntando sobre la tendinitis. ¿Cuál es la diferencia, doctora, del cuadro que você está falando y de alguien que tiene una tendinitis? A tendinite é uma inflamação de uma estrutura que liga a articulação aos músculos. Os tendões, eu costumo compará-los com os fios da marionete. Para que as nossas articulações movam, elas precisam ser puxadas pelos tendões que estão inseridos nos músculos que vão fazer a força toda com a contração. Então, a articulação, quando é artrite, ela inflama a articulação propriamente, que é a junção de 2 ossos. Porém,
na tendinite, existe a inflamação do que liga essa articulação no músculo. Então, existe também déficit motor, mas por afetar outros diferentes. É. Bien. Doctora, explica un poco para aquella seguidora que tiene psoriasis, en qué minuto ella tiene que estar alerta. No sabemos que psoriasis se manifiesta en la peli, en la uña, y que después puede manifestarse en las articulaciones. Entonces, ¿cómo serían las fases o en dónde ela deveria estar atenta? Muitas vezes, quando eu vou apresentar alguma aula em congressos de dermatologia, a pergunta é sempre essa: quando a gente deve desconfiar que a psoríase está se associando a uma artrite? Então, a resposta é qualquer dor que dure mais do que 8 semanas. Qualquer. Por quê? Porque a maioria das artrites psoriásicas ou psoriáticas, começam em poucas articulações. A forma mais frequente de artrite psoriásica é aquela que afeta menos do que 4 articulações. Então, eu posso ter uma articulação com artrite, 2, 3 ou 4. Então, qualquer dor articular em paciente com psoríase precisa ser vista, qualquer pessoa precisa ser vista por um reumatologista, porque a manifestação pode ser só numa articulação, num tendão, num calcanhar, numa bursa. Então, eu diria que é um sinal de alerta para que esse paciente possa estar evoluindo para uma artrite psoriásica e não somente psoríase. O que acontece quando uma pessoa chega demorada ao teu consultório, Valdenice? Então, a gente tem uma regra, né? Uma bitola médica, que é a seguinte: existem estudos mostrando que se o paciente ele passa de 1 ano da doença, nós perdemos a janela de oportunidade para que esse paciente não evolua com deformidades e limitações. Então, Escutem isso, porque eu acho que é clave, gente. Porque, em geral, doutora, a mulher vai, não, bueno, agora não, próximo mês, no controle, quando faço o controle de mama, falo com o ginecologista, e ela vai puxando a barriga para frente. E eu acho que isso é clave. Chegar, se realmente há uma suspeita de um diagnóstico de uma doença autoimune reumática, durante esse primeiro ano, para não perder essa janela de oportunidade de poder tratá-la sem uma deformidade como consequência. Exatamente. E assim, eu acho 1 ano ainda muito, porque é claro que se a gente vê uma paciente com 1 mês, é diferente de 3, é diferente de 6, de 9, de 1 ano. Então, quanto mais cedo, melhor. E assim, essa conscientização de que o paciente com dor articular ou óssea deve procurar o reumato é uma campanha antiga, mas que realmente a população não tem essa aderência. Melhorou, mas o primeiro profissional a ser procurado mesmo é o ortopedista. E eles não drenam, realmente eles dão uma não, porque además, o ortopedista, doctora, sempre é o mesmo. Te vai dar um anti-inflamatório, te vai dar um corticoide, você tapa o sintoma e vai indo. Exatamente. Eu hoje lhe diria a esta mulher que nos escuta, ginecologista, endocrinologista, porque nos tuvimos a la doctora Cláudia Cosa la semana pasada, a importância do controle anual, eu acho que é importante, e frente a qualquer dor que ela comece a sentir, y donde pasó por el pronto atendimiento, no tuvo una respuesta, pasó por el ortopedista, tomó la medicación y esa dor ainda está dando vuelta, no tenga miedo, vaya a un reumatologista. Es mejor, doctora, perder, entre aspas, una consulta con un reumato o una reumato y saber que está todo bajo control, que haber perdido ese año y esa janela de oportunidad y entrar en una fase de doença activa muito pior. Entonces, eu acho que hay que desmitificar a consulta al reumatologista. As pessoas sempre la asociaban como una cosa de gente más idosa o de una pessoa que no va a tener calidad de vida. Y yo acho que es todo lo contrario. El ir al reumatologista le puede ofrecer calidad de vida. Então eu acho que hay un conceito, sí.
Vou No te contar fala. uma coisa interessante. Alguns pacientes meus falam assim: eu não vim aqui antes porque eu não queria ter reumatismo, ou seja, ser velha. Então, existe essa associação de que reumatismo é uma doença de velho. E a gente tem Uhum. crianças, né, que têm doença reumática. Então, isso é um mito, né? Então, é muito. Mas você não acha, doutora, que também houve uma coisa assim na sociedade, de que quando havia alguém com uma doença reumatológica, não era muito falado. Quase como que era uma vergonha ter um adolescente ou uma criança com uma doença reumática ou autoimune, porque não era tão comum como agora. Eu não sei por quê, mas nos últimos 15 anos, doutora, para aqui, há muitos mais pacientes autoimunes. Eu não Uhum. sei se é por qualidade de vida, por estresse, mas Olha, você infelizmente, concorda? é pela pressão dos laboratórios farmacêuticos, que descobriram essa grande fatia dos biológicos. Então, eles trazem uma informação muito maior para a população, para que eles tenham consciência e eles consumam os biológicos. Então, infelizmente, foi um avesso das coisas aí, por conta do comércio mesmo, da parte financeira dessas empresas. É a minha visão. Então, Não, não, houve e uma eu posso conscientização. decírtelo também, porque eu sou paciente, eu tenho 56 anos, eu comecei com 8 anos e meio com uma doença autoimune. Eu vi tanta coisa dos laboratórios, dos medicamentos, da publicidade, mismo también, doctora, de muchos profesionales que te levaban para determinado medicamento sí y determinado medicamento no, porque claramente tenían algún convenio con los laboratorios. Y yo muchas veces como paciente me he preguntado, ¿será que ellos realmente están cuidando al paciente? Por eso gustaría agregar, nos ainda tenemos 9 minutos de live por frente, la importancia del compromiso del profesional con su paciente. Eu acho que isso é fundamental, doutora. E é uma coisa que faz toda a diferença. Em doenças crônicas, a relação entre o paciente e o médico é muito importante, muito. Que o médico sepa escutar al paciente que tem sentado na frente. Porque seguramente quando um paciente chega a tu consultório, ele já vem por uma peregrinação de outros consultórios, doutora, donde él trae un desgaste y una desconfianza muy grande. Entonces, ese compromiso del saber escuchar y del saber informar, yo creo que eso es fundamental. Puede ser un excelente profesional, mas si no tiene el lenguaje de poder llegar al paciente, de nada sirve, doctora. Entonces, esta cosa de hoy, de você, de tomarse el trabajo, de explicar, de informar, yo creo que es el 50-60% del suceso de un tratamiento en una dolencia crónica. Tenemos a alguien que está preguntando sobre las infiltraciones y yo no quiero que la se vaya sin responder, sin ficarse sin la respuesta. ¿Qué es lo que você tem para falar sobre infiltrações? Ha preguntado uma das seguidoras. Apesar de serem muito populares e fazerem parte do tratamento, eu não faço infiltração. Eu acho que as infiltrações intraarticulares levam a um desgaste cartilaginoso que leva à artrose, então, portanto, nós teremos um alívio do sintoma imediato, porém, essa articulação vai ter uma qualidade pior no futuro. Eu penso muito nisso. E as infiltrações de tendão também levam à degeneração dos tendões. Então, eu sou absolutamente contra a infiltração articular e de tendões, mesmo porque, se existe uma inflamação em um tendão, é sinal que a doença ainda está ativa. Então, eu preciso criar munições para que eu consiga fazer uma remissão completa da doença e não me enganar com uma injeção de corticoide na articulação. Então, eu sou um pouco contra filosoficamente, apesar de saber que existem trabalhos mostrando benefício em termos de articulação. Ok, eu vou ter uma melhora da inflamação, mas eu vou ter uma consequência ruim. Con los corticoides no pasaría lo mismo, doctora.
Eu também não sou muito amiga do corticoide, que os meus colegas não me ouçam, mas eu acho que para quadros realmente que exista comprometimento de órgãos vitais, como o sistema nervoso central, rim, uma anemia, plaquetopenia muito importantes, como são o caso do lúpus, como é o caso do lúpus, eu dou porque realmente salva a vida. Mas ele não deve ser um medicamento utilizado a longo prazo, porque ele é extremamente potente, mas traz efeitos colaterais de osteoporose, osteonecrose, hipertensão, diabetes, glaucoma, catarata, que muitas vezes são irreversíveis. Y Anti-inflamatório oscilaciones de também. humor. Concorda Oi? que también influye en el humor. No humor. Ah, sim, isso sem falar nos efeitos que são menos, são reversíveis, que são a alteração de humor e alteração de sono também, e a polifagia, claro, o paciente come muito mais, tem aumento de peso e depósito de gordura centrípeta na face e abdômen. Wow. Então, é muita coisa. No, eu acho que depende muito do profesional y de la línea que él tenga y de que el paciente también a veces esté dispuesto a un trabalho más a longo prazo. Porque o corticoide é uma solução imediatista, doutora. No momento Não, que e você... hoje a gente sabe que a mortalidade é muito maior em pacientes que usaram corticoide. E, na verdade, a gente tem muitos estudos, mas a gente sabe que a medicina vai mudando ao longo do tempo, né? Então, eu acho que entra uma condição muito crítica na análise dos trabalhos e em termos pessoais também. Você pode ler um estudo que mostra estatisticamente que é bom, mas você tem outros conhecimentos que se sobrepõem àquela filosofia. Então, eu sou a favor de medicina baseada em evidência, mas tem algumas coisas que realmente a gente tem que ter uma visão mais crítica. Bien. Alguien preguntó sobre los antiinflamatorios antes que nos despidamos. Oh, meu Deus. Olha, eu também não quero parecer a chata, mas eu também não gosto de anti-inflamatório. Pequenos cursos de anti-inflamatório são muito importantes, mas são drogas extremamente perigosas, principalmente os anti-inflamatórios mais modernos. Quanto mais perto da aspirina nós estivermos, mais seguros nós estamos, porque eles são antiagregantes. Quanto mais moderno, mais pró-coagulantes, risco de infarto, risco de trombose. Então, o anti-inflamatório é bom, ok, para ser usado por curto período. Fora, claro, as complicações gástricas e a nefrite, que é tão famosa, né? Então, são medicações legais, mas devem ser usadas por curto período. Bien. Eu vou deixar a você para que feche. Temos ainda 2 minutinhos. ¿Qué es lo que você nos querría dejar como recado de forma preventiva para a audiência que nos ha acompanhado hoje? Eu acho que o que você falou é muito importante. É muito importante que o paciente que tem uma doença reumática procure o mais rápido possível o profissional para ajudá-lo. E o profissional tem que ser uma pessoa que vai te acompanhar em todos os sentidos. Porque, como eu te falei, eu acho que não é só a medicação que a gente precisa abordar. O paciente reumático com doença autoimune, ele tem uma série de questões que devem ser abordadas pelo profissional que está ali de mão dada com você por uma vida, né? Então, esclarecimento, conhecimento, aquela postura antiga de que o médico faz a receita e dá na mão do paciente, não existe mais. O paciente precisa conhecer, ele precisa saber que se ele repousar demais, ele piora, que se ele fizer exercício demais, ele pode prejudicar. Quais os exercícios? Qual a postura? Qual é o comportamento que ele pode ter para melhorar? E com isso, com essa mudança de comportamento, a gente tem uma diminuição da intensidade da doença. Então, nós vamos dar medicações mais adequadas, mais fracas, mais melhores para o indivíduo. Então, eu acredito muito no tratamento holístico. Não dá para a gente dizer, o biológico é ótimo, toma aqui, né?
Então, essa é a mensagem que eu quero deixar, te agradecer muito pela oportunidade de poder falar, de falar tanto, viu? E Para